Pluriverso. Pensar o mundo de forma multidimensional. Distinguir o pensamento colonial e dar espaço à diversidade. Buscar mais que a universalidade, pluriversalidade. Olá, meu nome é Jailson. Eu sou Isabelle. E esse é mais um episódio do Pluriverso. Hoje temos como convidado o professor Uric Vasconcelos, da UFPB. Uric, bem-vindo ao Pluriverso. Diga aí pra gente quem é você nessa pandemia. Se apresente para os nossos ouvintes. Olá, eu sou o professor Uric, sou microbiologista e professor da UFPB. Trabalho com microbiologia ambiental e estudo acidentes relacionados com petróleo. Muito bem. Então, a dona Haraway, que é uma bióloga e filósofa, ela costuma afirmar que a mesma civilização que é baseada na queima de combustíveis fósseis é também aquela comprometida com a produção acelerada de novos fósseis. E esse diagnóstico do antropoceno, assim, meio escatológico de Haraway, ele permite a gente pensar e repensar as formas de exploração de ativos da natureza e dos impactos, né, bioculturais dos danos a eles causados. Então, o tema de hoje ele se conecta com os recentes desastres ambientais ocorridos aqui no Brasil e com um processo que ultimamente vem sendo instaurado como tática política de gestão ambiental, que é o esquecimento e apagamento desses acidentes, bem como das vidas e experiências de vidas apagadas e silenciadas decorrentes desses acidentes ambientais. Especificamente, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o vazamento de óleo que ocorreu na costa brasileira em meados de 2019, mais especificamente a partir de agosto. É um dos maiores acidentes ambientais ocorridos aqui em terras brasileiras e trouxe à luz questões importantes para ser discutidas, né? Desde agosto de 2019 foram afetadas 906 localidades em 127 municípios de 11 estados e um total de 3,6 mil quilômetros de costa afetada. Inclusive, agora, recentemente, em junho, a Marinha atestou que fragmentos de óleo apareceram tanto no estado de Alagoas como em Pernambuco. Aqui próximo em Pernambuco, nas praias de Porto de Galinhas, Ipojuca, Tamandaré, Muro Alto. E esse material foi encontrado logo após essas praias serem abertas no contexto da pandemia do novo coronavírus. Desde o ano passado, algumas perguntas ainda permanecem em suspenso, sem resposta, né? Como qual o local exato do acidente, quando o vazamento começou, mais especificamente, a quantidade de óleo, a autoria, né? Todas essas questões são extremamente complexas, mas também relevantes para a avaliação jurídica do dano ambiental, né? Mas antes de discutir ou problematizar essa questão do silenciamento e apagamento desses desastres ambientais, eu queria saber de Uric, para ele falar um pouco sobre os hidrocarbonetos do petróleo, né? O que são, o que fazem, como vivem, o que comem, né? E quais os impactos de sua exploração econômica do ponto de vista ambiental. Então vamos lá. O petróleo é um conjunto de moléculas orgânicas formado a partir da decomposição e ao longo de vários anos, por forças tanto de pressão como de temperatura, são formadas essa matéria que varia bastante de densidade. Ela é aproveitada pela nossa sociedade moderna há muitos anos como principal matéria-prima. A nossa sociedade é dependente de combustíveis fósseis, mesmo com tantas opções de combustíveis alternativos. Uma vez que a indústria do petróleo é responsável pelo beneficiamento do óleo, produção de medicamentos, plásticos, têxteis, combustíveis, os produtos que dependemos dele. Então, o maior efeito colateral dessa produção de petróleo é exatamente a questão ambiental. A grande dor de cabeça da indústria do petróleo é o que acontece com esse impacto quando esse material é derramado, seja no solo, seja na água. O hidrocarboneto de petróleo é uma molécula, é um conjunto de moléculas que vai formar esse petróleo. Então, os hidrocarbonetos, de uma forma geral, eles são divididos quimicamente em tamanhos e formas de representação de estrutura química. Eles podem ser lineares, eles podem ser
condensados na forma de anéis. Cada vez que eles forem mais complexos, isso dá um caráter de resistência no ambiente por mais tempo. Mas, por serem moléculas orgânicas, elas não são infalíveis, elas são suscetíveis à degradação. Então, a degradação dessa quantidade de matéria orgânica acontece numa velocidade menor do que se é esperada. A gente produz muito mais jeito ou muito mais elementos para serem lançados na natureza do que ela tem a capacidade dessa própria remoção. Então, o petróleo, de acordo com a região geográfica que ele vai ser explorado, vai ter características definidas e esse conjunto de características da molécula, o cenário que ele está sendo explorado e a forma de que ele vai ser transportado, o conjunto forma uma cadeia extremamente complexa. Pode culminar um problema relacionado a um derramamento. A água é um ambiente, dentro dos casos, é um ambiente mais atingido do ponto de vista visual. O solo, o ambiente que o petróleo ou o óleo bruto, ou mesmo seus derivados, por exemplo, no caso de um posto de gasolina, no solo que a gente encontra o maior problema ambiental relacionado aos hidrocarbonetos do petróleo. Sobre essas questões que tu falou do petróleo, dos hidrocarbonetos, e como o petróleo origina os plásticos e afins, seria a contaminação por plásticos provindos da indústria aí tão prejudicial quanto, e tão difícil quanto, ou talvez mais difícil que, da remoção ou da digestão desse plástico pela natureza em relação ao derramamento de petróleo? Sim. O tempo desse material processado, o tempo da degradação dele é bem maior do que o do próprio óleo cru. Pois é, e aí a gente vê uma questão de um derramamento constante, né, de hidrocarbonetos nos corpos aquáticos, até além a situação de um desastre como o que aconteceu no final do ano passado, né? A gente tem um problema muito maior. O plástico processado são vários tipos de polímeros ali que estão envolvidos, né? Enquanto que o óleo cru, ele tem características diferentes, mas o óleo cru ele tem vamos dizer assim, uma natureza mais líquida, mas isso não faz dele um elemento que seja, vamos dizer assim, mais fácil da remoção, que as próprias características químicas do óleo fazem com que ele se absorva tanto na matéria orgânica do solo, como também ele vai se sedimentar nos corpos aquáticos. À primeira vista, um acidente com óleo, visualmente ele é muito agressivo e é midiático, mas quando a gente vê aquela mancha, existe muito mais longe dos nossos olhos. O problema do plástico no oceano, o problema de um óleo derramado no solo, na água, eles são tão graves, têm formas de sua remoção. A maior parte desses plásticos eles são removidos de forma física. Existe a forma de remoção física também do óleo quando ele é derramado, na forma dos tratamentos do óleo, quando ele está derramado na forma do óleo, ou quando ele é na forma dos derivados, seja o derivado de gasolina, HV, que é o querosene de aviação, o óleo diesel, é uma estratégia, é uma metodologia completamente diferente daquela quando a gente trabalha com plástico. O plástico, por exemplo, uma das formas seria ele ser pulverizado e a partir daí, então, existir alguma forma de tratamento para ele. Mas o biológico, existem alguns trabalhos que fazem com plástico, que a gente está acostumado a ver em aquelas ilhas de plástico no oceano, mas existe também um tratamento maior de reciclagem desse plástico. Então, o destino desse rejeito ele vai ser diferente do que o próprio óleo, quando ele tem aquele acidente no navio-tanque, seja no derramamento de gasolina, um acidente numa refinaria. Então, assim, são formas e abordagens diferentes. Pois é, como você disse, em cada caso é um caso, né? E no caso do derramamento de óleo ocorrido nas praias do Nordeste no final do ano passado, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fez um pronunciamento dizendo quais seriam as atitudes tomadas pelo governo federal. E ele disse o seguinte: todo esse trabalho, acompanhado desde o princípio pelo presidente Jair Bolsonaro, inclui também o monitoramento e a tentativa de localizar as manchas de óleo ainda no mar. Para isso, temos utilizado sistemas de identificação por satélites nacionais e estrangeiros
incluídos sistemas americanos como o EPA, NOAA e a Guarda Costeira, além de embarcações, sobrevoos diários de helicópteros do IBAMA, da Força Aérea, da Marinha, juntamente com aviões radar. Apesar desse esforço contínuo e ininterrupto, desde o começo não tem sido possível identificar as manchas de óleo ainda no mar, por tratarem-se de um material pesado, que se movimenta cerca de 1,5 metro abaixo do nível da superfície, impossibilitando sua identificação e rastreamento, seja pelos sistemas de satélite e radar ou mesmo na tentativa de visualização por barcos, aviões e helicópteros. Tal dificuldade faz com que as manchas de óleo somente sejam identificadas quando tocam a costa. Inúmeras alternativas, como barreiras físicas e produtos bioquímicos, foram experimentadas até o momento, mas sem que obtivessem os resultados pretendidos. Desse modo, torna-se ainda mais importante o papel desempenhado pelos mais de 3.500 homens inicialmente empregados pela Marinha, IBAMA, Petrobras e demais órgãos federais, cujos quadros foram ainda complementados por inúmeros servidores de órgãos municipais e estaduais, bem como com a inestimável ajuda dos voluntários e entidades, que prontamente se juntaram ao esforço de todos nessa importante missão. Eu sei que você gosta das histórias e histórias do mundo científico e não científico, Ulrich. Nesse sentido, conta pra gente alguma coisa sobre a história dos impactos dos petroderivados, os principais acidentes, o que a gente pôde aprender com eles. Fala aí pra gente. O petróleo ele é explorado desde 1859, então foi um poço furado no século XIX, e ao longo desse período aí, o petróleo foi sempre visto muito como o ouro negro, a forma de ganhar dinheiro, a civilização aumentando, a sociedade crescendo. Então ele coincide com o momento histórico do aumento da industrialização. O primeiro grande momento, vamos dizer assim, de um acidente que chamou a atenção do mundo acontece numa década importante, que é a década de 1960, onde se existe o nascimento da consciência ecológica. Então, assim, existe em 1962 a publicação do Primavera Silenciosa, da Rachel Carson. Nesse livro ela trata dos impactos relacionados a fertilizantes. Mas, de qualquer forma, é uma década importante, porque existem várias passeatas no mundo, vários protestos no mundo com relação a o que acontece com o nosso planeta ser um único planeta com vida e sozinhos, dentro de um local que a gente estava meio que destruindo ele. E as primeiras fotos da Terra vistas nas missões espaciais começaram a impactar mais ainda essa questão de que a gente tem que cuidar da Terra e cuidar da casa onde mora. Em 1967, então, acontece o primeiro grande acidente relacionado a um navio cargueiro, que foi o Torrey Canyon. Ele aconteceu lá no Canal da Mancha, perto da região da Cornualha. Dados aqui da época dizem o seguinte: um derramamento de cerca de 80 quilômetros ali na faixa da costa da Cornualha. Houve uma mortandade grande de animais e aproximadamente 10 mil toneladas de óleo. Então, esse navio ele se partiu ao meio, na verdade, e ele foi registrado como, vamos dizer assim, a primeira grande preocupação com relação ao impacto que esse óleo causaria nas praias, ou de uma forma geral no ambiente, que no caso aí foi marinho. Em 1989, então, a gente tem o mais famoso deles, que aconteceu em 24 de março de 1979, o navio da companhia Exxon Valdez. Houve também um acidente na Baía do Alasca, e esse acidente liberou uma quantidade de equivalente aí a quase 750 mil barris de petróleo. Houve também uma grande mortandade de aves, uma grande mortandade de mamíferos, mas esse episódio específico, ele acontece também na década de 1980, onde a preocupação ambiental está muito forte, e a forma de como o governo tentou fazer a limpeza dessa região que foi atingida, foi uma região também, um espaço geográfico extremamente grande, que foi atingido na Baía do Alasca. Então, esse processo de recuperação deles foi o que ensinou, basicamente, o que se conheceu depois sobre as estratégias de biorremediação para remoção de óleo, tanto em solo quanto em água. 2 anos depois, a gente teve na Guerra do Golfo, na Primeira Guerra do Golfo, ao final dela, houve um bombardeio de algumas refinarias e muito óleo também foi derramado na região do Golfo Pérsico. Então, cerca lá de 240 milhões de galões de petróleo foram derramados.
Essa guerra tem um contexto histórico interessante, porque ela é a primeira guerra a ser transmitida ao vivo pela televisão, então tudo foi muito impactante. Muita coisa que foi feita ali naquela região foi aproveitada do que se aprendeu no Exxon Valdez. Esses 3 grandes acidentes, houve também apontar os culpados, houve também uma forma de identificar como seriam os tratamentos possíveis, e isso também, historicamente, é bastante importante, porque alguns acidentes aconteceram depois dos 2 grandes maiores, né? O Exxon Valdez, num tempo de paz, e a Guerra do Golfo, o final da Guerra do Golfo como uma forma de ato de guerra, mas assim, ambos tiveram punições, ambos tiveram formas de tratamento que ensinaram bastante sobre o que viria aos próximos acidentes, a preocupação que estava relacionada a essa questão do derramamento do óleo na água, no solo, e com isso as leis mudaram, os padrões de contaminação mudaram, a forma de como tratar e as normativas de todos os países foram mudadas, e a preocupação se tornou maior, principalmente relacionado ao que a gente pode considerar como óleo pesado, porque de uma forma bem genérica e bem didática, de acordo com esses hidrocarbonetos presentes aí nela, é que a gente tem o que a gente chama de óleo leve, óleo médio e óleo pesado. E a primeira coisa que a gente tem que saber quando acontece um acidente é qual é a natureza desse óleo, para saber o que tipo de estratégia vai ter que ser preparada para poder tentar eliminar de uma forma menos danosa para aquele ambiente. Só fechando aqui uma parte mais histórica, a gente tem também o caso do Golfo do México, em 2010, que houve uma explosão. Então, fechando aqui essa questão mais histórica, que é uma que está em aberto até hoje, a empresa está responsável pela manutenção e recuperação da área. Ela continua ainda trabalhando, então existe um gasto muito grande da empresa e também relacionado à própria imagem da empresa. No acidente que aconteceu em 2010, em abril, então houve um vazamento de uma quantidade de mais ou menos de 5 milhões de barris de petróleo ao longo de alguns meses, numa profundidade de 1.500 metros no Golfo do México. Então esse acidente também, ele teve uma característica diferente dos outros que aconteceram na superfície, mas ele é também um acidente icônico, dizemos assim, dentro da história desses grandes acidentes relacionados a derramamento de petróleo. É engraçado, Uric e Jailson, que uma das questões levantadas pelos nossos redatores da semana, inclusive, foi justamente o apagamento histórico e cadê os culpados, né, desses desastres que acontecem há tanto tempo. A gente vê que não faz, em um panorama histórico, não faz tanto tempo assim que a gente usa petróleo como matriz de energia, né? Mas se a gente dividir esse tempo para quantidade de desastres que ocorreram, é uma coisa assustadora, né? E os culpados, geralmente, assim como aconteceu em outros desastres conhecidos que ocorreram ultimamente, como Brumadinho e Mariana, sempre são empresas e poucas atitudes são tomadas e geralmente se resume a alguma multa ou alguma mais restauração biológica, histórica e social, né? Porque esses derramamentos provocam situações de precariedade social para pessoas que dependem de atividades econômicas no mar e, enfim, é revoltante mesmo ver esse histórico, né? E assusta realmente. Realmente, o dano ambiental, ele tem, assim, inerente a ele mesmo a complexidade de tratá-lo do ponto de vista jurídico, né? Porque ele amplia as noções tradicionais de, por exemplo, de sujeito, agente do crime e a vítima do crime. A gente amplia de forma exponencial. Quem é a vítima de um crime ambiental, nesse caso o do derramamento de óleo, né? Não é só o humano, mas todas as expressões e tipos e formas de vida e experiência no mundo são afetados por um desastre como esse, né? Sociabilidades são afetadas, formas de estar no mundo, do ponto de vista tanto cultural como econômico, são afetados. Então, o próprio ambiente também é vítima desse dano.
E há uma dificuldade tremenda de identificação do agente causador do dano, né? E o caso do derramamento de óleo aqui no Nordeste é um caso emblemático nesse sentido, porque até hoje a gente não sabe. É uma grande interrogação e talvez seja uma interrogação histórica que não vai ser solucionada, né? Porque E o que foi dano ambiental... aproveitada, né? Essa Sim, sim, interrogação foi aproveitada para culpabilizar certas pessoas, ou certos países, ou certos navios que talvez não tivessem nada a ver com a história, né? exato. Inclusive, à época, o presidente deste país, na sua conta oficial do Twitter, acusou e nomeou basicamente, culpabilizou ONGs e países pelo cometimento desse dano, né? Para não ser injusto com o presidente, eu vou até citar expressamente, né? Ele fala na sua conta do Twitter que, no mínimo estranho, o silêncio de ONGs e esquerda brasileira sobre o óleo nas praias do Nordeste. O apoio desses partidos ao ditador Maduro, referenciando aqui no caso a Venezuela, fortalece a tese do derramamento criminoso. Então, claro que há um aproveitamento político, e houve um aproveitamento político, que se estende até os dias atuais sobre essa complexidade para lidar do ponto de vista jurídico em certos danos ambientais, como esse derramamento de óleo, né? Então, você não ter, ou você ter dificuldade ou complexidade, ou não conseguir indicar um eventual autor de um crime ambiental, deixa a porta aberta do ponto de vista político para que haja esse tipo de manipulação do evento para fins e interesses próprios de certa parcela da comunidade política. E é interessante que tu falasse da culpabilização por parte do presidente às ONGs e organizações diversas que visam o bem-estar do meio ambiente. E o próprio ministro, né, do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em seu pronunciamento, incita, como uma medida de remediação, a participação de voluntários e dessas ONGs para a remoção física dessas manchas das praias, né? E aí a gente vê essa dicotomia, esse morde-a-sopra, né? Que sempre rola, né, nessas situações. Sim, no final das contas, esses desastres ambientais, eles promovem extinções múltiplas de múltiplas relações, né? Não se extingue só o indivíduo, o sujeito, animal, humano ou não humano, senão também todas as multitudes de relações que ele estabelece no ambiente, né? E isso não tem volta, isso não pode ser remediado. Sobre a ótica do indivíduo que morreu, por exemplo, e aí os desastres lá de Brumadinho e Mariana evidenciam bem isso. Sobre a ótica do indivíduo que morreu, não há remediação, né? E isso vale para o humano e o não humano, né? Então, Isabelle, aproveitando o gancho do que você falou sobre o pronunciamento oficial do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, eu vou trazer aqui a fala de Ike Costa da Silva, que é oceanógrafo, sobre as medidas de remoção física das manchas de óleo. Então, Ike, bem-vindo ao Pluriverso e diz aí qual a tua opinião sobre essas medidas. Bem, pessoal do Pluriverso, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Ike Costa da Silva, eu sou oceanógrafo aqui do Rio de Janeiro, formado pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e durante a graduação tive a oportunidade de trabalhar com química analítica e participar de atividades de identificação e de quantificação de hidrocarbonetos de petróleo em ecossistemas marinhos. Eu penso que todas essas alternativas tecnológicas devam ser aplicadas e elas não se sobrepõem também umas às outras. O que é importante a gente discutir é em que local elas serão aplicadas e em que momento do evento derrame de óleo nós estamos, certo?
Isso acontece porque para todas elas há riscos associados. No caso, por exemplo, de uma tecnologia física, o uso de um jato de água sob alta pressão, quando aplicado em um costão rochoso, obviamente você vai eliminar todos os organismos bentônicos ali presentes. Ou o uso de um dispersante químico, não é? Numa tecnologia química. Esses dispersantes muitas vezes são produzidos com substâncias mais tóxicas do que os componentes do petróleo. E também, até mesmo as alternativas biotecnológicas, quando não bem conduzidas, podem gerar, ao longo do processo de biodegradação, também substâncias mais tóxicas do que os componentes originais do petróleo. Então, para isso, a gente tem que verificar em que momento do derrame nós estamos, em que local nós vamos aplicar estas tecnologias. Mas penso que são as medidas adequadas. Então, nesse mesmo pronunciamento de Salles, ele fala sobre os impactos causados à população humana, né, numa perspectiva estritamente antropocentrária do dano ambiental, marcadamente referenciando as dependências de atividades econômicas, né, como a pesca. Mas há também um certo apagamento dos prejuízos e dos danos causados tanto à vida das espécies e vegetais e animais. Então, que impactos um desastre como esse pode causar para a vida marinha? Bem, para nós entendermos o que o petróleo vai causar ao ecossistema marinho, nós precisamos entender o que acontece com ele neste tipo de cenário. Então, uma vez que o óleo atinge um ecossistema marinho, estou falando isso da coluna d'água, né, basicamente, uma série de eventos físicos, químicos e biológicos vão acontecer. Os fenômenos incluem aí o espalhamento horizontal e vertical dessa mancha de óleo, a evaporação das substâncias mais leves do petróleo, fenômenos também de oxidação fotoquímica de algumas substâncias presentes no petróleo, pelo contato com a luz solar, né? E outros fenômenos, como, por exemplo, a dissolução das frações mais leves, a dispersão em pequenas gotas de óleo, certo? Em pequenos fragmentos de óleo. Essa mancha vai se romper em fragmentos menores. Muitos desses fragmentos menores vão acabar precipitando ao longo da coluna d'água, vão atingir o assoalho, né, o substrato marinho. Então, esse é o processo de sedimentação. E ao longo tanto da coluna d'água quanto no próprio sedimento, nós teremos eventos de biodegradação. Todos esses fenômenos vão alterar profundamente a viscosidade do óleo. E a interação contínua deste com matéria orgânica presente no ambiente marinho, associada ao batimento e tudo mais, e também ao material inorgânico ali presente, vai transformar esse óleo muitas vezes num material similar a um mousse de chocolate, a um processo de emulsificação que acontece com o petróleo. Então, esses são os eventos básicos que ocorrem com o petróleo assim que ele chega no ambiente aquático, marinho. E lembrando, claro, que esses processos se intensificam conforme o tempo vai passando, não são fenômenos imediatos, não. Nós já sabemos como o óleo se comporta no ambiente marinho, mas como será a interação desse óleo com os organismos presentes também. E para isso, vamos dividir os organismos em 3 grandes grupos. Primeiro, os organismos planctônicos. Os organismos planctônicos são aqueles que não conseguem romper as barreiras impostas pelo fluxo de água, e destacam-se aí o fitoplâncton e o zooplâncton.
O fitoplâncton já sofre um grande impacto, uma vez que ele é dependente da fotossíntese. Quando a mancha de óleo cobre a superfície do mar, ela impede a penetração de luz e esses organismos acabam morrendo. Além disso, como nós já falamos, a dissolução de substâncias oriundas do petróleo acaba por contaminar esses organismos na superfície e eles também vão morrer por toxicidade aguda. O segundo grupo são os organismos bentônicos. Os organismos bentônicos, eles ou são sésseis ou têm um tempo de contato muito grande com o substrato marinho. Pode até se locomover por esse substrato ao longo de toda a sua vida. E aí nós vamos incluir desde o siri, passando pelo ouriço, pelo linguado, pelo polvo, até as esponjas e os recifes de corais, plantas aquáticas e algas marinhas, por exemplo. Então percebam aí uma gama de organismos bastante distintos entre si. E esse grupo é o mais suscetível a um derrame de óleo, uma vez que ou eles não conseguem escapar por serem sésseis ou por não terem uma capacidade de locomoção tão grande. E sofrem uma intoxicação, acabam sofrendo uma intoxicação aguda. O terceiro grupo são os organismos nectônicos. Os organismos nectônicos incluem-se aí os répteis marinhos, como tartarugas, peixes, mamíferos marinhos, aves marinhas, e esse último grupo é aquele que causa maior comoção, uma vez que a fotografia de um grupo de aves cobertas por óleo causa uma indignação dentro da sociedade, e é algo muito perceptível, não é? Então, quando essas imagens são veiculadas, a sociedade realmente se comove e percebe a magnitude de um derrame de óleo, não é? E eu lembro até que, no caso do derrame de óleo que aconteceu na Baía de Guanabara, nos anos 2000, a foto premiada foi justamente, a foto premiada no jornal o Globo, foi justamente de uma ave agonizando coberta de óleo. Então, esses organismos, eles sofrem um impacto, não é? E as aves são o grupo que chama mais atenção, até porque quando essa ave penetra na água, é aquela questão, que a gente aprende no ensino médio. Apolar dissolve apolar e polar dissolve polar. Então, quando a ave que tem óleo em suas penas, para evitar, a ave marinha, para evitar que se molhe quando mergulha, quando ela passa pela lâmina de óleo, ela acaba tendo esse óleo removido, a água penetra pelas suas penas, atinge sua pele, ela pode vir a morrer de hipotermia, por exemplo. Isso já as penas que foram tão bem arrumadas, trançadas, acabam rompendo as estruturas, e ficando mais abertas, e aí a água penetra com mais facilidade também, o organismo não consegue nem mais flutuar. Isso é um grande problema. O animal entra em agonia e começa a ingerir óleo e por aí vai, certo? Então é preocupante. Há pouco tempo atrás até teve um evento curioso envolvendo os organismos nectônicos, que até foi motivo de piada na internet, quando numa live do nosso presidente, o secretário de Pesca disse que os peixes não estavam contaminados porque o peixe é inteligente e foge, E não, isso não ocorre, não é? Alguns organismos podem perceber a presença e tudo mais, mas uma mancha de óleo não vai impactar
com certeza, até porque não é a mancha em si, não é? Se o óleo se solubiliza na água, né, se frações do óleo se solubilizam na água, aquele material dissolvido, aquela água, né, contendo substâncias dissolvidas, vai atingir o pescado, esse pescado vai ingerir esse material, essas substâncias, e efeitos relacionados à bioacumulação acontecerão. Então, nada do que foi falado era realmente verdade, não. Certo? Nada do que foi falado era verdade, não. Então é isso. Esses são os principais efeitos do óleo em organismos marinhos. Como um complemento, na minha opinião, eu acho que esse acidente que aconteceu nas praias do Nordeste, ele talvez seja o nosso maior acidente na nossa história, maior até o que aconteceu no ano 2000, na Baía de Guanabara, aquela área que foi atingida. Então, puxando um pouquinho sobre a tua fala, Jailson, sobre o impacto na biota, abrir mais um pouquinho o que seria isso. A gente tem os organismos todos que estão ali naquele ambiente, que vão sofrer esse impacto silenciosamente, já que a gente está visualizando mesmo uma água, visualizando um solo, mas a gente tem dentro desse ecossistema a macrobiota, que seriam responsáveis aqueles animais ou plantas maiores que a gente está vendo, a mesofauna ou a mesoflora, e a microbiota. É a invisível, é a que vai ser a responsável por essa transformação toda, mas que também ela está extremamente atingida. Então, essa microbiota é formada por bactéria, formada por fungo, formada por algas, são invisíveis, mas tem um papel extremamente fundamental nessa recuperação desse ambiente. A gente teve alguns casos já, não sei se foram tão divulgados na mídia, mas cerca de umas 2 ou 3 semanas atrás, saiu uma reportagem sobre recifes morrendo. Não tem ainda uma ligação com se foi relacionado aí ao óleo. Mas eles estão clareando. O clareamento do recife, que é um animal, significa a morte desse animal. Eu acho interessante mencionar que é engraçado, né, o quanto a preocupação que rola em relação ao meio ambiente sempre tem como foco os prejuízos que isso pode causar ao ser humano. Vamos cuidar da terra porque o ser humano mora na terra. Vamos cuidar dos animais porque o ser humano de alguma forma será prejudicado caso não existam mais animais, sabe? É sempre nessa perspectiva de que o ser humano sempre vai ser o prejudicado e se nos prejudica, vamos agir. E aí, isso me lembra alguns contos, algumas coisas que eu li sobre o medo que a galera tinha na antiguidade, os gregos, o pessoal que fazia as grandes navegações, né? O medo que eles tinham do mar, o desconhecido, né? Essa ideia de que o que eu não conheço, eu tenho que temer. E aí, isso provocava um sentimento de respeito gigantesco do ser humano para com o mar. E aí, os gregos fizeram altos contos que fantasiavam criaturas fantásticas, que de fato existem, né? de certas formas. E que, quando a gente passa por um processo de modernização, esse medo se perde por um sentimento de soberania, de posse, né? O ser humano detém todas essas espécies e a gente controla. E é engraçado o quanto o medo servia para conservar o ambiente, de certa forma, provocava um respeito. E hoje que a gente não tem mais esse medo, o ambiente marinho está extremamente prejudicado e sofre com várias coisas. Então, a questão que eu deixo, que seja ela retórica ou não, se vocês quiserem responder, seria: a gente precisa de medo para cuidar da natureza? A gente precisa temer a morte, ou o que quer que seja, para cuidar daquilo que não nos pertence, mas do que nós fazemos parte, né? Exatamente. Você faz uma costura com vamos dizer, um medo moderno, já que a gente conseguiu tomar, entre aspas, os oceanos, então agora não tem mais aquela preocupação. Você chamou a atenção, mas existe a questão que a água ela é necessária para manter a nossa vida. Então, o impacto na água ele tem muito mais
é muito mais agressivo, ele é muito mais preocupante para os olhos dos leigos, vamos dizer assim, do que aquele no solo que é silencioso, e ambos estão relacionados à água de alguma forma. A gente tem 70% praticamente da superfície do nosso planeta é água. A corrente ela vai levar para grandes extensões aquela mancha de óleo, que acaba que visualmente, como eu tinha falado mais cedo, visualmente o impacto é bem maior, porque a corrente ela leva, ela chega nas praias, ela fica densa naquela região ali próxima onde a onda vai quebrar, e quando ela atinge o solo é silencioso, você tem agora um caminho contrário, você agora vai ser um caminho vertical, chegando aos corpos subterrâneos. Você vai ter uma extensão muito maior atingida. Outro grande problema em relação a isso é a natureza desse óleo. Então, como eles têm uma afinidade à membrana todos esses organismos estão relacionados aí, que foram impactados com contato com eles, vai acontecer um processo do que a gente chama de biomagnificação. É mais ou menos uma coisa contrária do que é a cadeia trófica ou a cadeia alimentar que a gente estuda no colégio. A energia numa cadeia alimentar ela vai diminuindo a cada nível, né? Enquanto da biomagnificação ela aumenta na mesma proporção a cada nível. Que é voltando lá à história da primavera silenciosa. Então, se você tem um peixe contaminado por um agente tóxico e uma ave comeu esse peixe, está muito mais acumulada na ave do que no peixe. Quando ela põe o ovo ela tem uma quantidade muito maior ainda de contaminantes relacionados ao que estava dentro do próprio organismo. Então, esse processo é um processo em cadeia extremamente complexo e que, como o Jailson falou também, o ser não humano ele sofre muito mais. Aquele ser não humano invisível sofre muito mais ainda, porque ele ainda tem um preconceito de que o micro-organismo ele só causa doença. Então ele não é visto de uma forma que ele poderia ser uma possível solução para aquele desastre. O problema maior mesmo é que o desastre ele é silencioso. E existe aquela explosão no momento que acontece, todo mundo fala, se vende muito bem na mídia esse tipo de assunto, mas em seguida ele é esquecido, porque ele desapareceu dos olhos. O fato dele desaparecer dos olhos não significa que ele acabou. Nós vamos ter décadas e décadas ainda com toda a biomassa, essa biota que eu falei mais cedo, comprometida por conta desse acúmulo que aconteceu, vai acontecer e está acontecendo a partir desse acidente. Então, dentro desse contexto, tendo em mente o derramamento de óleo no Nordeste brasileiro, mas também uma perspectiva também mais ampla sobre danos ambientais, vocês acham que as medidas tomadas pelo governo federal foram suficientes ou são suficientes? E se não, o que vocês acham que seriam as medidas adequadas para dar conta dessa situação? Realmente o que aconteceu foi uma remoção física da grande parte do óleo, né? A gente teve aquelas cenas de pessoas tanto em regiões de mangue, quanto pessoas que são pescadores ou dependiam de alguma forma da mar como sustento. Então, a gente viu uma grande mobilização para remoção. A remoção física, ela é esse tipo de acidente, porque você vai tirar uma grande parte da massa. Então, o óleo dele é ser extra pesado, então ele tem uma quantidade grande, um percentual muito elevado de hidrocarbonetos recalcitrantes, que é essa palavra. É muito mais difícil de degradar do que se fosse simplesmente uma molécula mais simples. Elas são condensadas, elas têm um poder de penetração muito grande, poder de agregação à matéria orgânica de onde ela estiver, causando esse impacto muito maior que vai se estender aí por muitas décadas dentro desse ecossistema todo. Então, a remoção física ou a aplicação de alguma substância química, isso aí a gente dá o nome de remediação. Remediar, o que é um remédio? É um paliativo, é uma coisa que vai fazer somente como se fosse puxando um pouco aqui para o lado da minha formação, sou farmacêutico. Um remédio é você beber água para matar uma sede, um remédio é você tomar um banho para poder você tirar alguma sujidade de você, fazer um carinho no animal de estimação em casa para você ficar mais feliz. Isso são remédios. Então, eles não visam cura.
O tratamento, esse tratamento que vai ser feito nessas praias, ele tem que ser uma coisa mais complexa, se não somente tirar. Porque uma vez, imagina o seguinte, você tira o óleo da praia, mas esse óleo vai para onde? Então, na época tiveram vários destinos, um deles era usar para acender caldeira, para usar em fornalhas. Assim, alguma parte também foi colocada em solo. E, mais uma vez, eu falando assim, o solo é o local que a gente está, e apesar de responder aí com 30% da superfície da Terra, é nele que o impacto é mais silencioso, então o risco é muito maior. E se tem outras opções também de fazer, tanto remoção física, química, mas também a gente pode aplicar a biológica, e a gente dá um nome de biorremediação. Não é um termo novo, não é um conceito novo. No início do século XX já se sabe que alguns organismos conseguem utilizar carbonetos como a fonte de crescimento para eles. E essa biorremediação, então, seria uma estratégia a ser utilizada aproveitando o que a gente tem do próprio organismo, naquela região que foi impactada, e ele ser o agente movedor desse contaminante, desse poluente. Existe uma diferençazinha na nomenclatura aí do poluente e do contaminante. Contaminante é quanto que você tem ali numericamente naquela região. Poluente é uma classe. Então você tem aí o óleo, você tem plástico, você tem um fertilizante, pesticidas, isso tudo são poluentes. E é a natureza daquele poluente seria o contaminante. Então, no contexto do óleo pesado, o nosso contaminante principal é o hidrocarboneto policíclico aromático, uma molécula extremamente complexa, formada de vários anéis ligados um no outro. Quanto mais anel tiver, mais difícil é de ser quebrado, mais esse poder que esse óleo tem de permanecer no ambiente por tanto tempo. Eu usei essa palavra recalcitrante. Então, Gerson, eu poderia responder essa tua pergunta, mas eu vou fazer uma coisa melhor. Eu vou chamar a Ike aqui mais uma vez para ele responder ela pra gente e complementar o que o Uric falou agora há pouco. Então, Ike, que medidas você indicaria numa situação dessa? Bem, pergunta complicada essa, né? Mas vamos lá. Em 2013, surgiu uma lei, não é? Que instituía o chamado Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo nas águas brasileiras. E uma vez que toda a costa brasileira sempre foi muito bem mapeada e foi criado, né, justamente para atender esse plano, um panorama sobre o nível de sensibilidade ambiental dos diversos ecossistemas que compõem a costa brasileira, o projeto estava ali prontinho, né, desde 2013, né, a lei já estava ali implementada desde 2013, e o governo federal ele só lançou mão desse PNC uns 40 dias depois. Né? Então, isso foi um problema grave que aconteceu e gerou uma série de outros problemas, porque as prefeituras e os estados estavam ali com um grande problema ambiental para solucionar, sem saber muito bem como fazê-lo, e começaram a fazer da maneira que poderiam fazer. E isso foi muito ruim, porque prefeitos pegaram tratores e caminhões e levaram para as praias e coletaram óleo de madeira errônea, e as pessoas, voluntários, acabaram participando, não é? Empresários do setor de turismo acabaram disponibilizando seus funcionários para essas atividades, para atividades de limpeza. A população, não é, também se solidarizou, mas você olhava, não é, e não via ninguém com equipamento de proteção individual adequado, equipamento de proteção coletiva. É uma atividade mambembe que foi, na verdade, a única possível naquele momento, uma vez que aquele projeto, né, que aquela lei já bem definida, onde todos os atores poderiam atuar claramente,
de acordo com as suas atribuições, não foi implementada a tempo. E o curioso é que lá dentro do PNC, por exemplo, surge uma parceria entre os atores e as empresas da área de petróleo, porque muitas delas, e não só empresas da área de petróleo, essas grandes, mas também as empresas de engenharia ambiental, empresas de oceanografia e tudo mais, elas têm expertise justamente na contenção desses grandes eventos, não é? E que eu me lembro, eu não vi ninguém apareceu na mídia comentando sobre isso, se essas empresas participaram. Depois de 40 dias, não é, dos primeiros relatos, 41 dias, o governo lançou mão do PNC esse que já foi desmobilizado também, embora nós ainda chegue óleo nas praias do Nordeste, principalmente. Nós temos relatos agora dos meses de junho e de julho. Isso provavelmente é óleo que estava aderido ao substrato marinho, né? Óleo que precipitou e acabou sendo trazido para a costa. Muito provavelmente é isso, essa a origem deles, né? Desses fragmentos de óleo que têm surgido. E o que eu faria, né? Bem, eu teria feito um contato maior com a iniciativa privada, eu teria acionado o Plano Nacional de Contingência imediatamente, eu teria organizado melhor esse cenário todo, teria feito uma coordenação mais efetiva com os órgãos responsáveis. Eu teria feito parceria com as universidades, os institutos de pesquisa, porque eu teria deles uma resposta mais clara em relação ao problema. Não ficaria procurando, por exemplo, um inimigo imaginário, não é? Não faria isso. E não discutiria política com os governadores ou prefeitos das cidades. Eu cumpriria o meu papel de governo federal. E, além disso, agora, já que o evento já ocorreu, né, eu utilizaria esse evento como um grande laboratório. Né? Vamos citar um caso. Muitos dos estudos envolvendo biorremediação em ecossistemas aquáticos costeiros tem a literatura basicamente de ambientes temperados. Nós temos alguns trabalhos envolvendo biorremediação em ambientes tropicais, mas in situ, com um fenômeno que aconteceu aqui, a gente não tem isso não. Então, é uma oportunidade de utilizar esse desastre para produzir ciência, e essa ciência gerar inovação tecnológica que seja benéfica para o país. Seria isso que eu faria se eu tivesse o poder de comando. Pois é, e puxando esse link da questão das espécies locais e do que o Yuri falou, do prejuízo que seriam espécies estrangeiras entrarem no ambiente, e a gente também pensa na necessidade de zelar pelo bem-estar das espécies que habitam o ambiente marítimo, né? Aqui em João Pessoa a gente tem uma ONG chamada Tartarugas Urbanas, que cuida das espécies de tartarugas marinhas que desovam aqui na nossa costa. E essa semana, já se a pergunta será com uma das participantes dessa onda. Se liga aí.
Olá, queridos ouvintes! Estão sentindo a empolgação de quem estava com muita saudade? Pois é, chegou o momento mais maravilhoso deste podcast. Aquele momento em que sanamos nossas dúvidas, em que temos nossas curiosidades e reflexões provocadas. Chegou o momento daquele que é meu, e é meu mesmo, pois tem o meu nome, do Jaciele Pergunta! E hoje eu quero salva de palmas, viu, editor? Pois bem, no Jaciele Pergunta de hoje, teremos uma convidada especialíssima e ela vai se apresentar para a gente agora. É a Daniele, que ela é bióloga e compõe o projeto Tartarugas Urbanas. Daniele, por favor, conta um pouquinho para a gente de quem é você e o que você faz e seja extremamente bem-vinda aqui no Pluriverso, que seja a primeira de muitas vezes que você possa vir aqui colaborar e contribuir conosco. Eu me chamo Daniela, eu sou bióloga e faço parte da diretoria da Associação Guajiru, que é a associação, a ONG, que desenvolve o projeto Tartarugas Urbanas, que, como o próprio nome sugere, é um trabalho voltado para a conservação de tartarugas marinhas do nosso estado aqui da Paraíba. Então, inicialmente você poderia falar sobre como nasceu o projeto Tartarugas Urbanas, sobre como vocês fazem suas ações e o engajamento das pessoas no projeto? O projeto Tartarugas Urbanas começou em março de 2002, há 18 anos atrás, quando dois biólogos, Rita Mascarenhas e Douglas Zeppelini, vieram para a Paraíba e, ao estarem fazendo uma caminhada pela praia, eles perceberam a ocorrência de desovas de tartaruga, sendo que até então elas só eram protegidas pela população local, já que Valdir, dono de um dos bares da orla de Intermares, protegia esses ninhos com palha de coqueiro. Foi então que os dois biólogos perceberam essa necessidade de realizar um trabalho de conservação que seria focado principalmente em monitorar as praias, demarcando e protegendo os ninhos de tartaruga e auxiliando no nascimento dos filhotinhos para que eles fossem capazes de chegar ao mar. E aí ficou estabelecido desde o começo que essas atividades elas seriam realizadas por voluntários. Como a gente sabe, no início de setembro de 2019, manchas de óleo se alastraram pela maior parte do litoral nordestino, afetando também o litoral paraibano. E aí a gente queria saber se isso interferiu nas ações do projeto, se vocês levantaram dados sobre os danos que isso possa ter provocado e interferido, e se houve alguma ação por parte governamental, né? Sendo de instância municipal, estadual ou federal. E se foi feito, a gente queria saber o que mais poderia ter sido feito para poder colaborar com vocês. Quando as manchas apareceram, o nosso maior medo era que alguma tartaruga oleada viesse desovar ou acabasse encalhando nas nossas praias. Normalmente, quando acontece um encalhe de tartaruga no nosso estado, alguns voluntários do projeto fazem a assistência do animal na praia, enquanto se espera a polícia ambiental para realizar o transporte da tartaruga até o Aquário Paraíba, em que, por compensação ambiental das atividades que eles realizam, eles fazem o tratamento dos animais marinhos. Porém, no caso de animal oleado, o tratamento é muito específico e precisa de material apropriado, precisando ser realizado por pessoas que saibam lidar com esse tipo de situação específica. Assim, a Rede de Tartarugas Marinhas do Nordeste, a Retamane, que é composta por diversas instituições, inclusive a Guajiru, forneceu uma capacitação realizada em Porto de Galinhas, na ONG Ecoassociados, a fim de preparar pessoas dessas instituições em todos os estados do Nordeste para tratar animais oleados que aparecessem. O projeto Cetáceos da Costa Branca ficou responsável pela capacitação, visto que há 5 anos atrás eles haviam criado um centro de tratamento de animais oleados em parceria com a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e, portanto, já tinha um protocolo estabelecido de como realizar procedimentos de limpeza de animais acometidos por óleo. E aí, tanto eu quanto Carol, uma outra voluntária da Guajiru, fomos receber esse treino para poder atuar aqui no nosso estado caso fosse necessário.
Felizmente, aqui as desovas só foram começar lá para dezembro e não tivemos nenhum animal oleado, já que a gente foi privilegiado pela geografia do litoral da Paraíba e tivemos uma quantidade bem menor de óleo que os demais estados. Ainda assim, foram feitas diversas reuniões pelas autoridades municipais e estaduais, com a participação de algumas outras entidades relacionadas, como a Guajiru e o Aquário, e ficou estabelecido nessas reuniões que seria feito um monitoramento diário das praias para, caso o óleo chegasse, fosse colocado em prática pelo menos algum tipo de protocolo de contenção e de limpeza. E aí a Guajiru até chegou a receber um tempo depois, aproximadamente um mês, material como bota, luvas, óculos, a gente recebeu do IBAMA. E também tomamos conhecimento de algumas coletas que foram realizadas para análise de água e de pescados, tanto pelas universidades, e essas coletas foram realizadas através da SUDEMA. Teve pescadores de alguns municípios que também chegaram a receber o seguro-defeso, porque eles tiveram a atividade econômica afetada, né? Tinham medo de que os peixes também estivessem aí contaminados por conta dessa questão toda do óleo. O ideal com toda essa situação é que o óleo nem sequer tivesse chegado às praias, que a contenção tivesse sido realizada no mar. Porém, houve uma demora muito grande na resposta do governo federal, principalmente, o que fez com que o desastre tomasse essas proporções, né? E fez com que o poder público municipal e estadual acabassem tendo bastante dificuldade em lidar, até por conta da falta de materiais. E pode-se perceber realmente, por parte de algumas autoridades, não todas, é importante destacar, um certo despreparo mesmo para lidar com tudo isso. Dado agora esse momento de pandemia, né? A gente queria também saber como é que estão sendo as ações do projeto, se você observou, se houve algum maior ou menor engajamento por parte da população, dos membros do projeto. Conta um pouquinho pra gente. Quando foi decretado o estado de quarentena, a gente teve que cessar o anúncio dos nascimentos de tartaruguinha, já que muitas pessoas gostavam de acompanhar e iam assistir. A nossa sede ela teve que parar de receber visitas e as atividades de campo, como o monitoramento, ficaram bastante limitadas, sendo que a grande maioria dos voluntários parou de monitorar e apenas alguns, lógico que com as devidas autorizações e cuidados, continuavam fazendo as solturas, porque não tinha como parar, já que a pandemia coincidiu com o pico dos nascimentos de tartaruga. E aí, sem poder fazer os anúncios dos nascimentos, nós perdemos a única forma de arrecadar recursos do projeto, já que era nesse momento que as pessoas têm mais contato, elas acabavam comprando alguns souvenirs para ajudar com o custo das atividades, de materiais e do aluguel da sede. E aí ficamos dependendo bastante de doações, que foram o principal motivo da gente estar conseguindo manter a nossa base que adquirimos no final do ano passado, já que desde 2014 a associação e o projeto tinham ficado aí sem sede. Então, Daniele, muitíssimo obrigado pelas suas palavras, pela sua contribuição. A gente fica muito lisonjeado de ter sua presença aqui, sua contribuição, compartilhando as experiências e o seu trabalho que é tão necessário. Muito obrigada mesmo. Nós, enquanto equipe Pluriverso, estamos muito satisfeitos de ter feito essa conversa, de ter trazido à tona experiências e conhecimentos que são tão necessários de serem compartilhados. Então, muito obrigada mesmo. E é isso aí, Pluriverse! Bom, e depois dessa contribuição maravilhosa que Jaciele trouxe pra gente, da Daniele, que trabalha na Associação Guajiru, inclusive, muito obrigada a Daniele e a todo o pessoal da associação pela contribuição. Eu queria deixar aqui um Instagram, que é o @tartarugas_urbanas, e o Facebook, Tartarugas Urbanas, _Guajiru, que lá vocês vão encontrar os contatos para o SOS, no caso de qualquer situação com tartarugas aqui na costa. Em períodos não pandêmicos, eles também divulgam as datas dos nascimentos das tartaruguinhas, que são eventos gratuitos que todo mundo pode acompanhar. Eu já tive o prazer de acompanhar e super indico, é uma coisa linda de se ver. E o mais importante, lá também vocês vão poder
encontrar as contas correntes para contribuir financeiramente com esse projeto tão lindo que merece nossa atenção, principalmente em momentos complicados como esse que estamos vivendo, né? Queria agradecer a presença e participação de Yurik. Agradeço, Jailson, pelo convite. Agradeço também a você, Isabelle. Prazer trabalhar aqui com vocês hoje. Queria agradecer também a participação de Isabelle. Estamos aqui para sempre que precisar, né, senhor? Inclusive, nos veremos mais nos próximos episódios. E também queria agradecer a disponibilidade e contribuição de Ike aqui no Pluriverso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao convite que vocês me fizeram. Desejo tudo de bom para vocês. Essa ferramenta, o podcast, é sensacional. Eu vejo que a juventude se adaptou muito bem a ela. Até os não tão jovens assim. E é isso, vamos debater assuntos científicos com pessoas que saibam desses temas e que possam divulgar isso da melhor maneira possível. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que todos e todas gostem. E nos vemos nos próximos episódios do Pluriverso. Um abraço.